Começa agora mais um programa Família e Sociedade oferecido pela Chancelaria do Mackenzie para você, para quem sabe te equipar, te instrumentalizar, para que você consiga ir na sua casa, no meio onde você vive, viver um pouquinho mais de um cristianismo verdadeiro. A gente vai estar junto também com a minha esposa. Tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. E o nosso assunto de hoje é a respeito daquela, sabe, aquela separação que se cria entre filhos e pais quando eles começam a entrar na adolescência, né? A gente tem filhos já entrando nessa idade, já estão preocupados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre esse abismo aí que dificulta a comunicação entre os adolescentes e os seus pais. Nós trouxemos um professor de adolescentes, que é o professor Ion Morato. Tudo bem, professor? Prazer, tudo bem. Prazer estar com vocês de novo aqui. Prazer é todo nosso. O professor Ion é professor de ensino médio, em Fundamental 2 também, ou só ensino médio? Não, só ensino médio. Então é especialista em adolescentes, né, professor? Nunca vai existir um especialista em adolescente, mas aquele que convive com eles vai aprendendo com eles, que é o meu caso. Mas aí, né, acho que é a realidade, né, de que muitos adolescentes confiam mais em outros adultos do que nos próprios pais, não é? Talvez por conta de vergonha, né? À medida que o adolescente vai se firmando como tal, né? Vai crescendo, então ele tende a ter mais amigos, a querer se soltar, viver aquele misto de já sou adulto, né? Mas ainda sou criança, então quando ele está com os amigos ele quer ser mais adulto. Sim. Né? Quando ele está em casa, principalmente nos momentos de mais necessidade, né? Então ele é mais bebezão, ele é mais criança. Leva um Nescau na cama Leva um Nescau na cama, por favor, arrumem minha cama, lavem minha roupa. Cuidem de mim. Cuidem de mim. Né? Mas quando chega às vezes um amigo, vamos sair, não mãe, eu sei o que eu estou fazendo. É a autossuficiência mesclada, né, a carência. A carência ou a dependência. Hoje... Pode falar. Você consegue identificar que essas mudanças ocorrem mais cedo nos nossos dias? Tem ocorrido talvez por estímulos, né? Os próprios desenhos animados, eles já levam a criança a se tornarem adolescentes um pouco mais cedo. Até a sexualização, né? Né? Então, a sexualidade precoce, consumismo, enfim, então a criança é bombardeada. Mas eu vejo que também há questões físicas que têm se iniciado mais cedo, né? A gente percebe meninas de 9, 10 anos já começando a ter algumas partes do corpo mais em desenvolvimento, né? Isso também influencia no comportamento delas? Sim, há estudos, né, que comprovam, que tentam indicar que o adolescente tem sido cada vez mais precoce, inclusive no seu corpo, na sua sexualidade. Meninas que... menstruam mais cedo, inclusive? A menarca, né, um pouco mais cedo, outras desenvolvem sexualidade, a maneira de vestir, e isso é um estímulo, acaba afetando também a sexualidade, o corpo, assim, os meninos também. Agora, quando você acha que começa esse problema de comunicação, você acha que ele se acentua na adolescência, que é um problema criado na adolescência, ou simplesmente é revelado na adolescência? O que eu quero dizer com isso? Aqueles pais que têm dificuldades, né, estão nos assistindo agora, que não conseguem se comunicar com o filho, é porque já não conseguia na infância e o filho forçava isso, e aí chega na adolescência, o filho desiste, então aí cria a barreira. Ou até mesmo os pais que têm um excelente relacionamento com os filhos na infância estão sujeitos a esse abismo aí de gerações na hora da adolescência. Fernando, nos últimos 8 anos eu lido com muitos adolescentes, né? E ouço alguns problemas, oro com eles, enfim. Nós temos uma ideia que criança cujos pais trabalham de manhã, de tarde, chegam em casa à noite... são carentes, são solitárias, mas o adolescente também é muito solitário. Talvez ele não tenha tanta consciência disso, mas ele é. Ele está fadado a ficar em casa, quando estuda, ao videogame, ao bate-papo com os amigos, através de mídias sociais, eles são sozinhos. Em algum momento dessa história, os pais perderam o contato com eles. Então é importante o diálogo, desde a infância. Então o pai e a mãe devem participar desde a infância. Quando nós puxamos o histórico desses adolescentes, eu faço a pergunta, quando que o contato perdeu? Porque eles reclamam.
Puxa, meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim, meu pai só trabalha, meu pai não fica em casa, ele só viaja. Será que os pais começam a perceber que o adolescente está crescendo e eles mesmos acabam provocando esse afastamento? Ou eles mesmos, talvez até meio que inconscientemente, né? É uma via de inconscientemente, meu filho já está um pouco maior, ele é mais independente, ele se vira sozinho para estudar, para fazer as coisas, então eu não preciso intervir tanto na vida dele. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que prover o lar, isso vai acontecer. Até dar um certo alívio de consciência, talvez? Você está falando, qual é a resposta dos adolescentes a essa pergunta? Quando foi que essa barreira foi criada? O que eles dizem? Geralmente, o menino ou a menina, são mais as meninas que reclamam, né? Algum momento lá atrás, antes, pré-adolescência, né? Talvez na pré-puberdade, alguma coisa 10, assim. 11 anos. 10, 11 anos, eles já começam a reclamar. Meu pai não para em casa, meu pai não assiste meu jogo, né? Meu pai não foi me ver dançar balé na escola, alguma coisa assim. Então, eu sempre dou... A reclamação é maior com relação ao pai ou geralmente ao pai. Geralmente é o pai. A reclamação com a mãe é assim, minha mãe pega no meu pé, a minha mãe me liga. Convive mais, né? Convive mais, né? Então, o pai é aquela figura mais ausente. É um paradoxo, né? A mãe pega no pé demais e o pai não pega nada no pé, né? Então, ela fica sempre em cima e ele não dá atenção nenhuma. Eu lembro de um adolescente dizer para mim assim, eu estou um pouco triste com a minha mãe porque hoje ela não brigou comigo. Ela não tem brigado muito comigo, eu estou sentindo falta dela. Puxa vida. É uma coisa estranha, né? Agora, acho que ele nunca admitiria isso para a própria mãe, né? Não, jamais. Nossa, mãe, briga hoje comigo porque eu estou com saudade, né? Com certeza. E aí, na sua experiência, você acha que o adolescente sempre vai se abrir com alguém? Ele sempre vai procurar alguém quando ele não tem o pai e a mãe para conversar? Sim, é aí que talvez esteja o perigo, né? O adolescente ele vai procurar sempre um amigo. Se você perguntar ao adolescente hoje, quem é o seu referencial? Com quem você se abre? Com quem você confia? Então pode ser um professor, pode ser um educador, mas tem um amigo. Aquele colega de classe, e o adolescente ele é muito intenso na maneira dele ver a vida. Sim. Então aquela pessoa que ele conheceu ontem, antes de ontem, já é o melhor amigo, já é o meu confidente. Né? Eu confio muito em fulano, confio muito em Beltrano. Né? E eles acabaram de se conhecer, e vai contando os segredos, os problemas, as dificuldades. E nós não sabemos quem é esse amigo. Mas você acha que, no fundo, eles não desejariam que essa abertura fosse com seus próprios pais? Ou eles não gostam dessa ideia? Aliás, esse é um assunto interessante de como resolver o problema da barreira. E esse assunto e mais alguns outros a gente vai abordar a partir do nosso próximo bloco. Então não saia daí, voltamos já com o programa Família e Sociedade. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer. Voltamos com o programa Família e Sociedade e dessa vez o assunto é comunicação com os adolescentes, né? Se você é pai, mãe, está aí nos assistindo, ou quem sabe até se é o próprio adolescente que está nos assistindo também, não é? E aí, você se comunica bem com seus pais, com seus filhos? O professor Ion estava dizendo que isso é um movimento mais ou menos normal, né, professor? Essa mudança na maneira de se relacionar do filho com os pais quando entra na adolescência. Agora, o problema é, como que os pais vão começar a recuperar? Se tem ali um pai e uma mãe nos assistindo agora, e com certeza tem, com esse problema, o que você diria para esse pai e para essa mãe? Como que ele começa a recuperar esse contato com o filho? Antes de começar a se recuperar,
é importante lembrar o tipo de investimento que os pais têm nos filhos ainda quando crianças. Né? Então, se você investe no seu filho bebê, quando ele se torna uma criança, todo aquele investimento, ele passa a ser natural. Não é que a criança mudou de estágio, né? Deixou de ser bebê, agora sou uma criança. Não, é um processo natural. Sim. E da infância para a adolescência também. É importante o adolescente, e esse é um conceito normal, é uma fase normal da vida, enxergar o pai e a mãe como um amigo. Né? O filho, a filha, não é o eterno, são os eternos bebezões que, vem cá dar um beijinho no papai. Essa fase passa, ela muda. Sim. Né? Ela passa a ter vergonha do pai, da mãe, não porque não gostam do pai e da mãe. Então, o filho, o pai ou a mãe precisam ser amigos desses adolescentes. E estar sensível a essas mudanças, né? A filha vai sair, ela vai sair com o namorado a primeira vez. Então é importante o pai elogiar. Olha, você está bonita, minha filha. Quando o namorado disser que ela está bonita, ela vai automaticamente lembrar, meu pai já me disse isso hoje. Então o pai e a mãe são ainda o referencial, os referenciais desse adolescente. O maior medo do adolescente hoje, entre 15 e 19 anos, é perder o pai e a mãe. O maior medo deles. Ou seja, o pai e a mãe são referenciais. Importantes, né? Você dizia no último bloco que os adolescentes sempre buscam alguém para se abrir, né? E geralmente eles até começam a chamar de melhores amigos aqueles que eles pouco conhecem. Acabaram de entrar no seu círculo, né? Exatamente. Você acha que, embora, né, eles busquem esse tipo de relacionamento, eles tenham a necessidade de compartilhar aquilo que estão vivendo, que estão passando para uma outra pessoa, você acha que eles têm esse interesse em relação aos pais também, mas há uma barreira e eles não conseguem transpor essa barreira? O adolescente, o filho, a filha, ele não pode fingir dentro de casa. Se existe um lugar que eu não posso fingir quem eu sou ou disfarçar quem eu sou, é dentro de casa. Então o pai e a mãe conhecem muito bem o adolescente. Para os amigos, eles vão se mostrar aos poucos com mais reservas, né? Procurando esconder alguns defeitos e mostrar suas virtudes. O ideal, né? O ideal, né? É assim no mundo virtual, é assim no mundo real. Eles vão se mostrando com reservas, mas o tipo ideal, né? Aquele que eu quero que a pessoa conheça. Então, ao mesmo tempo, nessa troca, eu vou receber também do meu amigo, da minha amiga, as virtudes que me interessam. Sim. E aí que a amizade ela é firmada, ela é consolidada. Agora, a partir do momento que há defeitos, pisou na bola comigo, então você não serve para ser meu amigo. Então, dentro de casa, há aquela coisa do começar de novo, do perdão. Né? O laço sanguíneo é muito forte. Sim. O adolescente, da mesma maneira que é intenso, é frágil, quebra fácil também. Então, tem essa via. Né? Agora, será que em alguma medida os pais também não estão pouco propensos ao sacrifício no relacionamento? Né? Porque eu vejo que você está falando, porque às vezes é importante acompanhar os filhos onde eles vão, vai lá, mudança de faixa do karatê, está lá, essas coisas todas, o balé da filha. E aí ele dá importância para outras coisas, né? E não quer sacrificar outras coisas por conta do relacionamento com os filhos. E aí os filhos acabam percebendo que talvez eles não sejam tão importantes na vida dos pais, não é? É importante o acompanhamento, estar presente. Eu vou assistir o desenho com meu filho. Eu vou à mudança da faixa do karatê. Eu lembro, com 17 anos, a final do torneio interclasses do colégio. Meu pai e meus irmãos estavam lá. Aquilo para mim foi muito importante, eu lembro até hoje. Né? Então é participar da vida deles ao mesmo tempo que não invada aquele espaço. O adolescente se tranca no quarto e fala, este é meu território. Né? Este é o meu quarto, este é o meu mundo, não entre. Né? E ele não pagou por aquele espaço, ele não sustenta aquele espaço, mas ele se sente dono daquele espaço. E às vezes o pai ou a mãe invadem o quarto, olha, eu preciso falar. Não, é aquela coisa, vou bater na porta, preciso conversar com você, respeitando essa individualidade do adolescente, mas ao mesmo tempo buscando o diálogo. Né? Se um adolescente estiver de cabeça quente, por exemplo, seja menino ou menino, tem que lembrar da palavra de Deus, né? A palavra branda alivia o furor. Se eu tentar gritar junto com ele, o adolescente muitas vezes espera uma bronca. E você vai acocar esse adolescente, vai conversar com ele.
Às vezes é o contrário. Ele espera que você venha de uma forma doce, você é firme com ele. Ele gosta disso. O adolescente gosta de se sentir desafiado, de ser surpreendido o tempo inteiro. Então, a adolescência é isso. Ao mesmo tempo que isso traz segurança também, né? Ele quer se sentir seguro, né, com os pais. Né? No momento de dificuldade, nós já passamos por isso, né? No nosso trabalho aqui, no colégio. Por exemplo, uma adolescente que engravidou aos 16 anos. Difícil, uma situação difícil. Mas quem acolheu essa moça? O pai e a mãe. O menino tem um problema, está envolvido com drogas, ele está passando uma situação difícil. Quem vai acolher esse menino? Os amigos vão embora. Eu sempre digo para eles, os melhores amigos que você tem estão dentro da sua casa, você gostando disso ou não. Porque na hora que você precisar, é com eles que você vai contar. E é fato. Você falou assim de situações bastante extremas, né, Ion? Mas é possível a gente adentrar no mundo adolescente de tal maneira que eles não precisem passar por situações tão extremas como essa? Por isso que eu disse, quanto mais cedo a comunicação, melhor. Desde a infância. É comunicação, conversar. Se há pais cristãos nos ouvindo, orar com seus filhos. Né? Procurar orar com seus filhos desde a infância. Nas refeições, antes de dormir, entrar no quarto, vir orar Aliás, com até você. Fazer as refeições em comum, né? Em comum. Porque isso já está se tornando... Não abrir mão disso. E quanto mais cedo isso começar, melhor. Às vezes o pai nunca fez isso, a mãe nunca fez isso na infância. Chega na adolescência, agora eu resolvo fazer. Você nunca fez isso. Né? Então, aquela coisa do exemplo. Ele já viu essa cena. Então, a transição, quanto mais natural, melhor. Então, a gente já viu a questão a gente já analisou o problema em si, já falou que a respeito da prevenção, né, de desenvolver esse relacionamento desde a infância. Mas a gente precisa falar ainda da redenção desse relacionamento. Então, agora sim, no nosso próximo bloco, a gente vai falar a vocês pais ou aos próprios adolescentes o que fazer quando o caldo já entornou, como recuperar um relacionamento que aparentemente já está perdido. Então, sai daí, a gente volta já. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. E fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Nós estamos falando sobre comunicação de adolescentes com os seus pais. O professor Ion, que é o nosso convidado de hoje, ele é professor aqui do Mackenzie, aliás, eu esqueci de falar isso no começo, né, professor? Professor de filosofia... Ensino religioso e ética. Então, agora, tem aqui pai e mãe que está nos assistindo, que porventura tem lá o seu filho trancado no quarto, que mal vê ele durante as refeições, e a vida do adolescente é ficar dentro do quarto, do filho é ficar dentro do quarto. Nas redes sociais, no computador, ouvindo o iPod 24 horas por dia, né? Até dentro do carro. Outro dia um pai reclamou para mim, né? Até o caminho da escola, de casa para a escola, que a gente costumava conversar, ele agora fica com o fone de ouvido e nem aquele momento mais a gente consegue conversar. Fechado no seu mundo. Exatamente, fechado no seu mundo. Como restaurar, Ion? Eu tenho proposto aos meus alunos, né, sempre uma vez por mês, o dia sem internet, sem televisão. Né? Então, eles devem ter crise de abstinência. Eles né? assustam a hora que eu falo isso. Como assim, professor? É impossível. Eu falei, há quanto tempo você não pega aquele velho violão? Há quanto tempo você não pega um bom livro, põe um pé na areia, na terra, fica embaixo de uma árvore lendo? Quanto tempo você não desliga tudo na sua casa, senta com seu pai
com a sua mãe para ouvir o dia deles e eles ouvirem o seu dia. E eles choram, né? É muito comum ver em sala de aula o aluno chorar quando nós propomos algumas Fisga, alternativas. né? Vai no ponto, né? Por quê? Falei, será que vocês são escravos disso ao ponto de... Aliás, aconteceu uma coisa engraçada essa semana, né? Uma das nossas filhas chegou pra gente e falou assim: quando eu pergunto pra mamãe como foi o seu dia, a mamãe conta tudo, fica horas falando. Quando eu pergunto pro papai como foi o seu dia, ele só diz: foi bom. É porque as mulheres falam mais. Não é verdade? Fazer o quê, né? Mas você está falando da sua experiência com os adolescentes, o dia sem internet, o fato de eles se emocionarem quando toca no ponto nevrálgico. Porque eles perderam isso em algum momento, né, da história. Então é importante o pai lembrar, a mãe lembrar, que ainda eles são, muitos não vão gostar de ouvir o que eu vou falar agora, mas o pai e a mãe ainda são a autoridade no lar. Né? Eles são o pai, eles são a mãe. Nós não Puxar podemos, o fiozinho condutor, né? Não. A impressão que dá. não podemos relativizar isso. É pai e mãe. E dentro de casa tem que haver limites. Né? Tem que ter horário, tem que ser regrado. Né? E lembrar que quanto mais cedo eu começo, melhor. Por exemplo, eu sou da época do Walkman. Era o fone de ouvido, um pouquinho maior, né, do que é hoje. Mas o meu pai, por exemplo, ele não deixava nós escutarmos música dentro do carro enquanto estávamos juntos ali, Claro. com o fone. É uma questão até de respeito, De educação, respeito, eu de acho. conversar. Né? Meus alunos, por exemplo, às vezes deixam um fio, né, um fone e o outro para te ouvir. Eu vou lá e puxo, tipo, você não vai conversar comigo com isso. E eles respeitam. Às vezes eu chego, já vão puxando os fones dos ouvidos, né? Porque é necessária a comunicação. Claro. Né? Como o pai pode resgatar, como a mãe pode resgatar esse menino, essa menina? Lembrando que aquele espaço ali, aquilo é um lar, gente. Aquilo é o lar ainda existe o lar. Então, o pai e a mãe não devem desistir dos seus filhos, de orarem pelos seus filhos. Né? Então, aí, acho que a importância do perdão também, né? Porque se o relacionamento parece que é alguma coisa dinâmica, né? E se ele não caminha para se aproximar, ele está sempre se afastando cada vez mais, não é? Então, talvez haja aí pai e mãe que está nos ouvindo que acha que não existe mais esperança no seu relacionamento com os seus filhos por conta de tamanha barreira que foi construída criada, né? entre eles, né? Então, como retomar isso daí? O que fazer? Qual o primeiro passo? Primeira coisa, o pai e a mãe, como eu disse, não desistir do filho, mas ir atrás do filho, bater na porta do coração dele, oferecer alternativas para esse filho. Vamos fazer uma coisa diferente hoje, né? Porque chega o fim de semana, o pai está cansado, ele vai deitar no sofá, vai ligar a televisão. Qual a diferença? Né? Daquele pai ou daquela mãe que vai ligar a televisão, vai assistir a novela, vai assistir o futebol, e não conversa com o filho que está com fone. Está cada um vivendo no seu mundo. São 3 mundos diferentes mesmo, dentro do mesmo espaço. Né? Há quanto tempo o pai ou a mãe não proporciona uma viagem com os filhos? Vamos ao teatro juntos, vamos assistir o show que o meu filho gosta. Eu vou com ele lá, mas amanhã ele vai querer ir comigo ali. Tem a impressão que dá, então, que o retorno também é gradativo, é uma coisa lenta. Sim. É um investimento, né? Por exemplo, o pai ou a mãe, é necessário então o pai ou a mãe ir atrás desse filho, resgatar esse filho, mas participar do mundo dele. O filho gosta de ouvir tal música, deixa eu ouvir o que você está ouvindo. Posso sentar? Deixa eu ver o seu... Falta talvez músicas. um interesse por conhecer até mesmo o universo do filho. Não só criticar, né? Ah, por que você ouve isso? Por que você... Exatamente. Ah, dá o seu fone aqui, eu vou ouvir com você. Então ele participou, é uma troca. Agora eu vou trazer ele para o meu mundo também. Bom, amanhã nós vamos fazer uma coisa diferente. Você vai comigo. Será que a gente se esquece muito rápido de como foi a nossa própria adolescência? Tranquilo. A impressão Muito que dá, algumas vezes, é que a gente nunca foi adolescente, não é? Quando a gente olha o comportamento deles e talvez a gente tenha feito as mesmas coisas, ou às vezes até pior, não é? Há 2 dias atrás eu reencontrei os meus amigos do colégio. Então, uma vez por ano nós nos reencontramos. São 28 anos que terminamos o ensino médio. Né? A gente já está pensando em 2014 fazer a festa de 30 anos. Né? Então é uma experiência interessante, quando nós olhamos para trás, nós lembramos o que nós fazíamos, eu vejo os meus alunos. Eu fazia exatamente as mesmas coisas.
ouvia música com fone há 28 ou 30 anos atrás. Mesma coisa. Então é mais fácil eu entender que eu já fui adolescente, que o adolescente tem sentimento, que o adolescente ama o pai e a mãe, de uma maneira diferente, mas ele continua a amar o pai e a mãe. Então quanto mais eu me disponibilizo, quanto mais eu estou à disposição do filho, da filha, do adolescente, mais eu posso tê-lo perto de mim. É uma relação de confiança. O adolescente testa o tempo inteiro. Então eu preciso entender que eu preciso passar nesses testes. Né? Ele não gosta de ser criticado, o adulto não gosta de ser criticado, imagina o adolescente. Então por que você fez isso? O que te levou a fazer isso? Que alternativa você pode me dar para nós sairmos juntos disso? Então participar do mundo do adolescente não significa invadir o mundo do adolescente. Né? Inclusive tem pais que até querem se tornar adolescente junto com os filhos, né? E acho que os pais precisam lembrar que por mais amigos que sejam, precisam ter ainda, garantir essa função de autoridade, porque o filho também precisa disso, né? Acho que ser pai e mãe é ser mais do que ser amigo, né? Amigo, né? É precisa ser amigo ao mesmo tempo que mantendo a sua autoridade. É necessário jogar com as duas coisas, né? Eu ser presente na vida do filho, da filha, né? Outro dia minha filha queria se maquiar e né? Dá para ver que eu entendo bastante dessas coisas. Mas eu participei do mundo dela, vem ali, imagina eu que só tem 3 filhas, né? Tem que brincar de casinho o tempo todo, né? Bom, de Barbie. A gente vai encerrar agora o nosso programa e fica aí o desafio para você, pai e mãe, reconstruir esse relacionamento, ou se já está bom, quem sabe não possa ficar ainda melhor trabalhando com seus filhos adolescentes. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o nosso programa e quem sabe a sua participar, sugerindo temas, criticando, perguntando. Então, você vai estar vendo aí na telinha o nosso endereço de e-mail, que é familiasociedade@mackenzie.br. Fica à vontade para participar. Então, a gente vai se despedir, agradecendo aqui o nosso convidado. Obrigado, Ion, por ter estado com a gente. Obrigado, um prazer voltar ao programa. E lembrar os pais que não desistam dos seus filhos. Orem pelos seus filhos. Nós nos vemos, então, no nosso próximo programa Família e Sociedade. Até mais. É isso aí. Escreva pra gente. E até o próximo programa.